apresentação dos palestrantes. Tem alguns que eu já conheço pessoalmente, que eu nem olho o currículo, como eu falei para vocês, tem uns que eu olho só para dar uma incrementada, mas o mais importante, às vezes, não é quando você chama a pessoa, é quando a pessoa vem aqui e mostra que ela é capaz. E dando continuidade, como eu falei para vocês, ó, o cara que eu vou chamar aqui, eu conheci lá em, acho que abril, fui lá conversar com ele, o cara é energia surreal, parecia que a gente se conhecia há anos. Ele é advogado, ele atua desde 99, ontem, né? Começou ontem, 99. Quando a gente fala de 2000 para baixo, chega, é estranho, né? Parece que tá ficando velho, né? Hoje eu fui pegar o café na padaria, a menina disse, o novinho ali. Eu disse, não, eu acho que ela tá enganada. Então, gente, ó, ele é advogado, formado em Direito, pela Escola Paulista de Direito. Ele tem uma especialidade sobre anticorrupção e advocacia 4.0. Advogado do Sindimóveis, do sindicato, né, dos imóveis. Vocês sabem que eu, particularmente, como corretor, a gente precisa de pessoas que lutem pela classe, independente de qual órgão seja. Então não vou estender muito falando sobre ele, porque ele vai mostrar para vocês a capacidade que ele tem. Chamo com você daqui o nosso amigo Douglas. E aí, pessoal, tudo bem ou não? Beleza? Vocês viram lá como eu tô bonito ou não? Será que eu vou ficar assim? Se eu continuar acordando 5 horas da manhã pra academia, eu vou. Agora, se eu ficar fazendo programa de IA no bar, eu tô ferrado, né? Pessoal, isso que ele falou da questão do sindicato é muito legal, porque quando a Andressa me indicou para ser advogado do sindicato, eu falei assim, eu odeio barricato, eu odeio sindicalista, acho um escárnio de ter que ter sindicato no país, porque embora seja advogado trabalhista, sempre estive do lado das empresas, né? Mas sei, né, lógico, o papel importante que eles desenvolvem, e aí a gente veio com um projeto no Sindimóveis, que é do que? De regularizar a nossa profissão, né? O corretor de imóveis, em regra, ele faz o quê? Ele se divorcia e daí monta, vai vender a casa própria lá e acaba virando corretor, né? Alguém aqui fez isso ou não? Não precisa levantar a mão, né? Mas o que acontece? Você tem que pensar que o teu dia a dia é muito difícil, né? Eu adoraria que ela fosse trabalhar só 14 horas por dia. Para mim seria fantástico, né? Pô, 14 horas por dia, tá de brincadeira, né? Mas antes disso, alguém que não me conhece, nunca tinha me visto, nem nas redes sociais, esse é o programa do Instagram, né? No Instagram parece que todo mundo me conhece, né? Então eu não vou falar nada, eu vou embora, porque daí não causar uma má impressão. Você fica na dúvida, né? Mas, pessoal, qual que é a minha palestra de hoje, tá? Eu vou falar para vocês sobre como você fazer negócio 100% seguro. Isso existe ou não? Não existe, tá? O advogado vai falar para você isso é um picareta. O negócio imobiliário termina exatamente 4 anos depois que a matrícula é registrada, que é o prazo de você fazer a anulação do ato jurídico, beleza? Então, você acha que o corretor de imóveis tem capacidade técnica de fazer contrato, de ler matrícula? Não tem, tá? E nunca vai ter. Nunca vai ter. Então, não quero desmistificar essa que a gente vende. Vá lá, leia, faça o meu cursinho que você vai aprender. Não vai aprender, porque nem eu sei. Todos os dias eu acordo 4, 5 horas da manhã e sento a bunda no computador e leio, estudo. E mesmo assim, quem aqui já foi meu cliente? Tem pelo menos aqui uns 10%, né? Já perdi processo, inclusive, para cliente meu. Lógico, eu não estava na transição original, mas a gente tentou apagar o incêndio e o processo foi improcedente. Então, o fato da escolha do advogado lá no momento posterior, quando dá um problema, é apagar incêndio, tá? Não há garantia nenhuma de que você vai ter sucesso. Mas, se você, desde o primeiro momento, né? Eu gosto de atender hoje imobiliárias, desde a proposta. Douglas, mas a proposta eu não preciso fazer por advogado, porque eu já tenho um modelo. No teu modelo fala como vai ser a posse, né? Fala que se não der certo o financiamento de um banco, você vai fazer por outro banco. Essas duas eu duvido que esteja na proposta de vocês. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do quão complexo é essa área. Lógico que essa foto aqui não é minha, né? Feita com inteligência artificial. Eu sou bem mais bonito que esse cara aqui. Eu vou dividir a minha apresentação, e aí quem não me segue, se puder seguir, e daí se não gostar do conteúdo, não deixe de seguir. Só daí começa a ser hater, começa a xingar,
que dê mais engajamento, assim. Porque o pessoal que gosta, eles não curtem nada, sabe? Inclusive com a minha esposa, que às vezes eu brinco com ela que ela não curte os negócios que eu posto, e poxa, né? E aí, filho, bem? Ah, vida. E aí, o que acontece? A minha vida tem se debruçado nos últimos 3 anos, né? E eu devo isso ao Cleófas, porque eu comecei a ter algumas imobiliárias e aí falei assim, poxa, tá ficando complexo atender as imobiliárias, né? Porque eu venho da área de seguros, então atendi segurador por 15 anos na área de locações, então uma coisa que eu dominava, mas com pré-venda assim eu era mais ou menos, né? Um advogado padrão. Atendi uma construtora já há mais de 20 anos, mas a amostragem era pequena, né? Porque como advogado, eu vejo muitas coisas dos meus clientes, só que a gama de processos, a gama de pessoas que existe é muito maior, né? Então, eu peguei e criei um grupo lá, que é o grupo de direito imobiliário, que se você entrar no QR Code, você vai acessar o grupo, e coloquei o Cleófas lá, né? O Cleófas era amigo do Joe, coloquei o Cleófas, só que o grupo era para advogados, porque eu queria dicas, né, sobre o direito, e daí o Cleófas foi para os corretores, e hoje nós somos mais de 700, né? Um pouco tempo depois, eu acabei entrando para a Comissão de Direito Imobiliário da OAB, também na busca de conhecimento, e hoje eu sou o chato do grupo, que só eu que pergunto, só eu que respondo lá, né? O pessoal está trabalhando e fica ali no WhatsApp respondendo e esprizinhando. E hoje, né, são 26 anos de atuação na área jurídica, desde office boy, então eu passei por todas as áreas. No escritório hoje, a gente não faz nada sozinho, a gente tem 8 advogados internos e mais uma dezena de parceiros do Brasil inteiro para nos auxiliar naquelas dúvidas que a gente não sabe. 16 mil contratos analisados, mais 3 mil audiências, e fiquei muito feliz porque agora no último trimestre, ou nos últimos 6 meses, perdão, está com mais de 1,5 milhão de visualizações. Então, o que eu mais gostei da primeira palestra do dono do nosso evento é quando ele fala do YouTube, né? Por que o YouTube é importante? Não é só para você demonstrar conhecimento lá, é porque o próprio algoritmo do YouTube vai te ajudar. Então hoje, se você usar o Gemini, que é uma das LLMs mais utilizadas no mundo, ele consegue pegar a transcrição lá daquela tua palestra ou daquele teu texto, tudo que você fizer lá no YouTube, né? Por exemplo, a imobiliária pode lá expor o imóvel somente e falar, sou o Cleófas da Time, me chame. Não tem problema, ele vai capturar isso e ele vai te recomendar, né? Foi firmado um convênio agora, 2 semanas atrás, entre o ChatGPT e o Walmart. Então pense o seguinte, a pessoa vai pedir, quero comprar uma televisão. Você quer comprar no Walmart? Tá aqui o link, você já vai comprar na hora, né? TikTok Shop, você já compra direto. O YouTube também agora no Shorts tem a compra direto. Então, se voltem para o marketing, tá? Deixem a parte jurídica com o seu advogado de confiança ou com aquele que você desconfia menos, né? Também não tem muita confiança para o advogado. Por isso que é importante esse tipo de evento para você estar um pouquinho antenado, tá? Eu vou começar pelo que eu sempre termino nas palestras, que é falando da parte mais importante para vocês corretores, tá? Que é a parte trabalhista. Quem aqui tem equipe de mais de um? Equipe de mais de um? 2. Quem tem 2? Sabia que se você trabalha com 2 colegas e vocês não estão no contrato social, você obrigatoriamente tem que ter um contrato de parceria, e esse contrato de parceria tem que estar homologado no sindicato? Sabiam disso ou não? Desde 2015. Imagina a seguinte situação, você está lá na tua imobiliária, na tua lojinha, chega lá o fiscal catarrento da Justiça do Trabalho. O que ele vai fazer? Quem que é você na fila do pão? Ah, eu sou aqui o dono da imobiliária. Aí o outro, eu também sou o dono da imobiliária. Mas essa imobiliária aqui é a TAI, por exemplo. Quem que é o outro sócio? Vocês estão em 2. Não, é que a gente tá... Não, veja, se o cara está aqui, por que ele não paga aluguel? Existe um contrato de cessão de uso de espaço, de sublocação. Qual instrumento jurídico vocês utilizam? Olha que é complexo, tá? Então, se você está em mais de um, você obrigatoriamente tem que ter o seu contrato lá de cultura social, beleza? Aí, falando rapidamente, se você trabalha na sua pessoa física, é bem legal, bem tranquilo. Existe diferença jurídica da responsabilidade da pessoa física para a pessoa jurídica ou não? Tem diferença? Ninguém? Sabe o que eu falei ou não? Por exemplo, o seguinte, a imobiliária responde mais do que o corretor de pessoa física ou não responde igual? Igual, né? Artigo 3º, parágrafo único e artigo 6º da Lei 6530 de 78. Então, a responsabilidade é a mesma. Faz diferença, então, eu atuar na pessoa física ou atuar na pessoa jurídica?
faz total diferença. Porque imagina essa situação. O Edson da XP tem 10 milhões de reais na pessoa física dele. Eu sei que eu sou igual levando cadeira, né? Mas quero ser engrandecido. Ele tem lá, por exemplo, 10 milhões de pessoa física e resolve lá empreender e entrar para a maior, não é maior, mas é das internacionais a imobiliária que eu mais gosto. Ou seja, eu nunca vou trabalhar para a Remax. Mas tudo bem, beleza. Trabalhando para a XP tá bom. E aí na XP, o que acontece? Né? Digamos que eles façam um monte de atrocidades e isso respingue, sobe tudo para o Edson, né? Eu sei que não é o dono, mas vamos que ele fosse o dono. Se ele faz um negócio por intermédio de um CNPJ, e esse CNPJ jamais lavou dinheiro para pessoa física, e o termo é lavar dinheiro para pessoa física, então eu recebo lá, eu tenho, sei lá, 1 milhão por mês na minha conta da minha imobiliária, e aí todo mês eu faço o Pix para minha pessoa física. Se você não fizer isso por retirada de lucro ou de pobore, você está fazendo lavagem de dinheiro, beleza? É aquela parte lá do currículo que ele leu para vocês. Porque vejam só, por que diabos o dinheiro cai na minha conta? Né? Ele cai na minha conta porque eu sou casado e o meu cônjuge recebeu e me transferiu, porque eu fiz algum negócio jurídico na pessoa jurídica ou porque eu fiz algum negócio jurídico na pessoa física. Negócio jurídico na pessoa física, pode ser compra, venda de carro, trabalhar como funcionário CLT, eu ter lá o pagamento do CLT, trabalhar como RPA, por exemplo, se eu não tenho nada, eu recolho como RPA, beleza? Então eu tenho que demonstrar qual que é o fato jurídico que me deu aquele dinheiro, tá? Se você não conseguir demonstrar isso, eu duvido que alguém aqui consiga, e eu me incluo nisso, tá? Se tiver um processo, se tiver um problema assim, vocês vão responder lá, pessoa jurídica, pessoa física, solidariamente, beleza? Mas o enfoque hoje é o quê? É pensar em blindar a tua imobiliária, tá, da Justiça do Trabalho. Não sei que vocês acompanharam, agora a gente teve a audiência pública no STF do tema 1389, que vai decidir se eu posso ou não prejudiciar as pessoas, tá? Pense o seguinte, lá na Constituição fala que o trabalho é valor, né? Então, você ser CLT é valor. Mas também fala que se você tem a possibilidade de ter liberdade econômica, também é valor. Então, se os dois institutos, ser CLT e ter liberdade econômica, estão na mesma lei, que é a Constituição Federal, você é que escolhe, tá? Algumas pessoas no Brasil não podem escolher, elas são interditadas, né? Ou são menores de idade. Então, quem é interditado não pode escolher. Todo funcionário ou todo colaborador que trabalha como PJ e entra com o processo pedido de emprego está falando, eu tenho deficiência intelectual, né? E então eu preciso ser interditado, porque se ele assina um contrato e depois ele pede de emprego, é isso que está falando, que tem que ser tutelado, né? Ou seja, o Estado tem que vir lá e ensinar, né, e mudar o que foi aconteceu o passado, mudar o que aconteceu atrás, beleza? Fácil daqui, não estou entendendo? Aí tem um outro viés, que é o viés tributário, tá? Hoje não é aula de tributário, mas pega essa situação. Quem aqui gosta de vender imóvel que dá 15 mil de comissão? 15 mil é bom, né? Se você vender um imóvel de 15 mil, você vai pagar 3% só, 6% só de imposto, tá? Então até 180, você vai entrar no Simples Nacional, ela show de bola, 6%. Recolhe mais sobre o salário mínimo, 11% de INSS e fechou. 800, então, você paga lá o leão. Se você for uma pessoa física, e seja ela autônoma ou não, tá? Se você for não autônomo, você é CLT. CLT você vai recolher 11%, a empresa vai recolher 20% e mais 27,5% de imposto. Então, um total de 40 e alguma coisa. Se você sonegar esse imposto, a multa de 80%. Então pode dar lá 72% sobre o que você ganhou. Então, os 15 mil você paga 9 mil de imposto. Bem fácil, beleza? Se eu fizer a conta, por exemplo, de 5 mil reais, eu penso que aconteceria, né? 15 mil reais, 5 mil reais, beleza, né? Agora o governo vai fazer o quê? Quem ganha menos de 5 mil reais vai precisar pagar imposto. Bom, né? Muito bom. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles instituíram agora um demônio chamado IVA, que vai pegar na fonte o teu imposto. Então eles não precisam mais do imposto de renda, tá? Eles já vão conseguir receber de uma outra forma. Mas não é isso que eles vendem, tá? Mas finalizando aqui a questão do direito do trabalho, o que eu queria trazer para vocês? Pensem enquanto corretor de imóveis que se der um problema, deu uma M lá,
tá? Se você faz o teu contrato com a sua pessoa física, o teu patrimônio pessoal da tua família vai responder por aquilo. Se você tem uma pessoa jurídica por trás, você está blindado, tá? Desde que você não cometa fraude, você não compra um Porsche no nome da tua pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Então você tem que fazer lá essa transferência de dinheiro de uma forma transparente. Eu não posso chegar lá no banco, contrair 1 milhão de empréstimo para a pessoa jurídica e usar esse dinheiro para a pessoa física, tá? Mas se eu não fizer isso e der algum problema, a pessoa física lá está blindada, beleza? E aí, finalizando a parte trabalhista, pense o seguinte: eu consigo crescer contratando as pessoas como CLT? É muito difícil, porque eu tenho que pensar em 3 salários dela, caso dê um problema na frente. Então, poxa, eu vou aumentar aqui a minha equipe, só que se eu tomar uma trabalhista, se eu tiver algum problema, eu tenho que pagar 3 salários de rescisão dela, aproximadamente, tá? Se for PJ, eu tô tranquilo, porque eu vou pagar lá mais um mês de trabalho dela e tá tudo resolvido, beleza? Artigo 597 do nosso amigo Código Civil. Tranquilo? Então tá. Da parte trabalhista, era isso. Aí eu queria falar com vocês, para aqueles que não conhecem, para aqueles que já conhecem, então, assim, uns ficando careca, outros estão ficando velhos, né? Eu já falo isso há 4 anos, 3 anos, que é a seguinte situação. Você, corretor de imóveis, teve sua profissão regulamentada lá em 1978, tá? A última regularização. A primeira, né? E a última foi agora, em 2002, tá? Então, em 2002, veio lá o legislador e falou o seguinte, que o corretor de imóveis é uma pessoa. E aí, quando eu leio no Código Civil uma pessoa, eu estou me referindo a pessoa física ou jurídica? Quem sabe? Física ou jurídica, né? Então, tanto faz, porque se fosse pessoa física, falaria ou pessoa física, ou pessoa natural, ou como diz na Constituição, pessoa humana, né? Como é uma pessoa não humana, agora no Código Civil não vai ter, porque vai ser os cachorrinhos, vão ser pessoas inumanas. Não é bem essa o termo, mas tipo, vale a piada. Então, o corretor, ele é então uma pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser a imobiliária ou a pessoa física do corretor, que vai fazer um ou mais negócios para outrem. Ou seja, você pode ir lá e alugar 10 casas, porque aqui não está escrito aluguel, mas a lei do corretor fala o quê? O corretor faz bagunça ou não? Videozinho pro TikTok, compra, venda, locação, permuta e avaliação mercadológica. Embora nossos amigos engenheiros estão querendo passar a perna nos corretores desse particular, beleza? Então, eu vou lá então com o corretor, eu faço o quê? Aproximação das partes, a obtenção do negócio. Mas o que eu não faço? O que não é ser corretor de imóveis? O corretor de imóveis não faz o que a gente chama de prestação de serviço e nem mandato. Mandato é aquilo que a gente confere para os nossos políticos, né? Então, todas as excelentes atitudes políticas que estão acontecendo no país hoje é fruto, né, dos nossos colegas. Então, olha para o lado, para o amiguinho, né? E fala, porra, cara, legal, né? Bacana que você fez com a gente. É isso, né? O Estado vive assim. E o que eu vejo assim no dia a dia? Então eu vou lá e passo o mandato pro meu deputado, pro meu senador, ele vai lá e faz as cartas dele. Eu passo o mandato pro meu advogado, ele vai lá e faz as cartas dele. Qual que é a medida da responsabilidade do advogado? Né? Por exemplo, o Carlos fala para mim assim, Douglas, vai lá e coloque a Andressa faça um processo contra a Andressa. Aí eu falo, não, mas a Andressa é muito rica, ao invés de a gente pedir 10 mil aqui, que foi o que você me passou no contrato de honorários, eu vou pedir 10 milhões. Aí o advogado dela vai lá, se defende, ganha o processo e eu pago. Né? Ele tem que pagar R$1 milhão de honorários de sucumbência. O que eu fiz? Eu agi com excesso de mandato. Tá? O corretor de imóveis faz isso quando? Quando você vai lá e assina o contrato de locação pelo locador. Então, quando você assina o contrato de locação pelo locador, você está avalizando que aquele inquilino vai pagar. Se ele não pagar, o locatário vai te pegar e te processar e falar que ele não tinha autorizado você escolher aquele inquilino. Que ele não queria aquele inquilino. Ou pior, se no teu contrato de locação você colocar no de administração que você faz prestação de serviço, aí aplica o nosso amigo Código de Defesa do Consumidor. E para o Código de Defesa do Consumidor,
todo mundo que está na cadeia do consumo responde igual. Então pense o seguinte, você vai, aluga o imóvel e chama de contrato de prestação de serviço, o contrato de administração. Depois lá o cara vai contratar um advogado, ele vai olhar assim, opa, a imobiliária vai fazer prestação de serviço. Já que o cara não pagou, eu coloco os dois no processo. Tranquilo, legal, tá aqui o artigo 722, não é, né? Não pode. Não pode. Tá? O 722 fala que o corretor não faz. Mas se você incluir no teu contrato que você faz prestação de serviço, você tá ferrado. Tem aquilo que a gente chama no direito do contrato atípico. Tá? Fácil, né? Bem fácil. Aí eu venho brigando com essa tese que parece um papagaio. Falei já no Press São Paulo 2 vezes, todas as vezes que eu faço, eu falo. E aí toda semana eu vejo contratos de corretores para corrigir o que está escrito, contrato de prestação de serviço, tá? Exclua isso, né? Então pega, dá uma olhadinha lá, dá um Ctrl A, se for offline, se for online, Ctrl F, ao contrário, né? Ctrl F se for offline, Ctrl A se for online, e exclua prestação de serviço, tá? Por quê? Porque aí você não vai responder solidariamente por nada. Mas que responsabilidade tem um corretor, então? Ele tem a responsabilidade de ser dirigente. O que é ser dirigente? Poxa, eu vou ganhar um imóvel, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá conhecer o imóvel. Eu já peguei vários corretores que falam assim, doutor, dá uma olhadinha como é que tá a ficha desse cara aqui, desse locador, se ele é dono desse imóvel, se ele pode alugar esse imóvel. Legal, é bacana o imóvel? Não, nem vi. Se, talvez não exista, talvez só exista uma matrícula e derrubar o prédio, né? Então, primeira coisa, vai ver o imóvel, né? Contrata a Chip House para fazer as fotos. Depois que você já tiver lá com o imóvel, viu que ele existe, por que é importante dizer que ele existe? Para ver quem tem a posse dele. Porque quem pode alugar é só quem tem a posse, beleza? E quem pode vender? Quem pode vender quem é proprietário. E eu queria só abrir um parênteses aqui muito rapidinho, vou roubar um pouquinho do tempo do Kowalski, para falar uma coisa que tem acontecido muito no nosso cenário, que é o quê? O cara vai e vende o imóvel, né, na planta, sem planta. Você sabe o que é isso, não? É? Alguém já viu aqui imóvel na planta sem planta? O que é imóvel na planta sem planta? Você pega a matrícula, o que tem lá? Só o terreno, né? O corretor pode fazer isso? O incorporador vai pagar 10% de comissão, pô. Nem se ele tivesse 100% de comissão. Se ele tivesse 100% do negócio dele, eu faria esse acordo. Não, você me dá 100%, eu aceito. Por quê? Nos termos da lei de incorporação, quem negocia, quem comercializa imóvel sem o regime de incorporação, comete o quê? Crime contra a economia popular e é solidariamente responsável pelo todo, tá? Nós temos em Navegantes, se eu não me engano, mais de 200 pessoas que estão nesse balaio. E o corretor tá tremendo que nem vara verde, é um cara famoso na cidade, bem quisto. E ele falou para mim, chorando, que ele não sabia disso. Chorando, ele não sabia disso. Então, parabéns para vocês que vieram aqui hoje, tá? Que a gente vai almoçar no horário de almoço, hoje ninguém vai almoçar, mas é bom que tá todo mundo meio gordo, né? E, pô, eu perdeu. Você perdeu o vídeo, eu achei 5 desse vídeo. Eu perdi 25, mas 5 eu já achei de volta. Aí, o que é importante? De tanto eu brigar, de tanto eu encher o saco por causa dessa porcaria aqui da nossa regra de ouro, né? Que é o quê? O corretor de imóveis faz negócio. Não faz o menor sentido, nem jurídico, da vida, eu ser responsabilizado por pagar um imóvel que não foi entregue, né? Como é o corretor, que o prêmio dele é 6%, ele pode ser responsabilizado pelo todo. Vocês acham que isso é ridículo, né? Imagina o seguinte, eu vou lá, compro um imóvel em meia praia, tá? 500 mil, pago à vista, o corretor ganhou quanto em 500 mil? 30 mil. Vamos dizer que não tem a parceria e tal, ganhou os 30. Aí, 4 anos depois, o imóvel foi entregue sem churrasqueira na sacada. O que aconteceu? O juiz lá de primeiro grau falou assim, não, o corretor tem que garantir que seja entregue churrasqueira na sacada, né? Eu fiz um podcast outro dia com uma pessoa e ele falou assim, não, na minha imobiliária eu faço a prestação de serviço. Eu falei, faz. Já vendeu uma planta? Ele, já vendi. Eu falei, quantas vezes você vai na obra durante a conclusão? Não vou nenhuma. Eu falei, então você não faz porra nenhuma, né? Porque se você vende na planta e você faz prestação de serviço, você tem que acompanhar a obra. Porque se você está na obra, você tem que classificar o cara, entendeu? Aí ele falou, meu Deus do céu, né? Também não sabia. Imobiliário muito grande, muito tradicional.
tá? Então isso aqui é para todo mundo, beleza? Então, o que a gente faz no dia a dia? Rever os nossos contratos. Eu gosto que o pessoal, se você não tem um modelo de um contrato, de forma para quê? Quem é o público? Tá? Eu ouso dizer que mesmo quando é um imóvel, no caso do Kowalski lá, que vende sempre imóveis lá na planta lá da Blue, eu posso pegar e ter um contrato de outro. Né? Eu posso assim, Kowalski, eu não quero essa multa de 20% aqui, de onde 50%, né? Como é muito legal. Eu compro 20 unidades, mas eu quero pagar uma multa de 40%. Eu duvido que eles vão aceitar, né? Ou se ele fala assim, não, mas 40% não dá também. Fala, então eu compro 40 unidades só. Aí ele, não, então, aí eu te dou de que lugar, beleza? Então todo contrato ele deve ser negociado, ele pode ser negociado. Por isso que não existe cláusula pronta. E aí, de tanto eu brigar por esse tema pelos corretores, né, fiz as palestras já um monte de vezes no Cresce, agora, né, dia 8 de outubro, olha como é bacana você estudar. Dia 8 de outubro teve o julgamento do tema 1173, que fala o quê? O corretor de imóveis, o corretor de imóveis, ele, pessoa física ou jurídica, lembra que eu falei pra vocês que tanto faz? Aqui, ó, STJ, tanto faz corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é normalmente responsável. A lei nunca falou que ele seria responsável, e as decisões da última década vinham condenando os corretores, tá? Eu tive um cliente que foi condenado. Por isso que eu gosto de falar assim, escolha que você vai ganhar o processo, vai nada. O começo assim, é muito verdadeiro. Não existe blindagem, tá? Mas eu falo o seguinte, que o corretor de imóveis, pessoa jurídica, não é normalmente responsável por danos causados ao consumidor em razão dos cumprimentos pela construtora e incorporadora da obrigação relativa ao empreendimento. Essa tese, ela vai vincular e ela reverbera em tudo. Então eu pego com base nessa tese aqui e eu falo, na locação, na permuta, que pariu, não se aplica a responsabilidade solidária do corretor de imóveis. Salvo se, e somente se ele for parte, que nem o Kowalski, que é dono lá da Blue, né? No caso dele, ele responderia, entendeu? Mas, exclusivamente, se ele tiver envolvido na incorporação. Então, lógico, ele é sócio da incorporadora, ele vai receber uma fatia do todo, aí ele vai responder, né? Ou se são do mesmo grupo econômico, ou se for feito o Pix, né? Ora o Kowalski paga o almoço com o cartão dele, ora paga com o cartão da Blue. Aí também seria uma hipótese dessa, beleza? O meu tempo estourou faz uns 10 minutos já, tá? Mas eu vou usar aqui por mais um minutinho, só para mostrar para vocês o seguinte. Entra lá no meu Instagram, que eu tive que fazer às 4 horas da manhã, e eu resolvi mudar o logo do Podstart. Então, se vocês puderem olhar lá, vai ser bem legal. E eu queria, né, falar para vocês que a gente está com... Temos 3 podcasts, tem o Podstart, que só eu falo, que eu falo dos problemas, né? E aí tem o Podconfras com as Andressas, né? A Sandra está vendendo, você vê... tá aí? Que bom. Bem... com a Andressa Santos, com a Andressa Magalhães, e o Podme, que é com o Alexandre Negrini e a Luísa Secato, tá? Então a gente tem assim, ó, 17 mais 49 episódios. Esse ano a gente vai fechar com mais de 100 episódios. Na média eles têm 1h10 de duração, então é muito conteúdo. Para quem não assistiu ainda, lá vai, assista. Lembrando que se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, dá uma faz de hate, tá? Oi? Temos os convidados. Até ela estava brincando com o Kowalski, falando que a gente não vai conseguir fazer mais nada porque a procura está grande, né? Mas eu gostaria muito de receber a todos. E se você tem vergonha, eu não sei falar, eu falei lá embaixo no começo do simpósio hoje, né? No começo do evento hoje, mas eu vou repetir vocês. Há um ano atrás, eu vim assistir, né? Estava aqui na plateia, e eu pedi para Deus, assim, nossa, imagina um dia eu fazer uma palestra do Cresce. Porque eu já tinha feito umas 50 no meu escritório. Meu escritório é fácil, né? Falar com as paredes lá, tá tudo bem. E, sim, tenham perseverança, né? Eu acredito muito que se você colocar um negócio na cabeça, né? Ele pode se realizar, tá? Então eu fico à disposição de vocês. Esse daqui é o nosso Instagram. Quase toda semana a gente inventa, se não tem pode ser. A gente inventa um evento, né? Agora o Cláudio falou que vai fazer um evento lá na imobiliária dele. Vou fazer vários, né, Cláudio? E aí os corretores vão poder escolher se prefere coxinha, free,
ou por 45 pila lá, 50 pila com churrasco. Então, eu prefiro os 50 pila com churrasco e daí eu vou assar e para fazer essa palestra. O que vocês acham? Uma boa? Beleza? Pessoal, muito obrigado aí, um excelente dia a todos. Por favor, não vou embora almoçar. Espere que agora vai começar os palestrantes bons, tá? Ó, começou na última, teve intervalo agora comigo, né? E vai ver os bons. Gente, ó, dando continuidade aqui, ó, eu conheci também, da outra vez que eu vim aqui, eu acho que abril, cara de energia surreal. Lembrando pra vocês, só dando sacando um gap aqui do... Se você mentaliza, você pode conseguir o que você quiser, fazer uma venda, prospectar mais. Na minha palestra mais tarde, eu vou falar muito sobre isso, sobre PNL, sobre programação neurolinguística. Isso aqui é em toda a sua vida. Desde quando você era criança, você já tem PNL no sangue e não sabe. E eu vou explicar como você mudar esses pensamentos, certo? Então, voltando para cá, ele tem 20 anos de vendas, só isso. O que eu tenho de idade, ele tem de vendas. Fala a cidade dele. Ele é diretor comercial da Blue, ele é referência no mercado de Curitiba, mais de 3 bilhões em VGV, onde ele foi um dos, digamos assim, um dos indicadores para que isso tenha acontecido, esse VGV dessa magnitude. Ele tem mais de 15 anos de incorporação, ele é o Kowalski. Aplausos, por favor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Primeiro, bom dia ainda. Primeiro, uma satisfação estar aqui, também para realizando o sonho. Hoje eu dei um treinamento, esse treinamento na imobiliária que eu fiz há 15 anos atrás de um sonho, vindo de uma cidade pequena. E hoje estar aqui para mim é um orgulho e é uma prova de que quando o ser humano quer, ele faz. Mas enfim, cadê o Matheus? Quanto tempo eu tenho mesmo de palestra? Quanto tempo que eu tenho? 30 minutos? 20 minutos? 25 minutos? Moçada, esse treinamento que é de 1 hora, vocês que lute para pegar essas informações. Mas eu vou convidar vocês agora, nesse momento, para a gente fazer uma viagem não só sobre o mercado imobiliário, porque quando a gente fala sobre imóveis, não é sobre imóvel, é sobre ser humano, é sobre sentimento, é sobre aquilo que a pessoa precisa. As cidades, elas mudaram e vão mudar muito. Nós não somos o final, nós não somos nem o meio. A gente é o